Olá, tudo bem? A paz esteja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui passando para desejar um domingo de paz, um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje, dia 8 de novembro de 2020, né? Nós estamos aqui trazendo hoje, né? Dando continuidade ao nosso estudo, que é as parábolas de Jesus. Nós estamos crescendo na nossa programação. Você que gosta, curta, compartilhe os vídeos, porque você estará, assim, pregando também a palavra do Senhor, pregando a palavra de Cristo a todo aquele que esteja disposto a ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós temos a parábola de Jesus. Amanhã às 15 horas estamos ao vivo na GBC TV Digital, propriamente dito Portal Folhas Cariocas, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Miracema, São Paulo e Folhas Cariocas, Ubá, Minas Gerais, toda a região da Zona da Mata, Viçosa, Visconde de Rio Branco, Piraúba, Guarani e até onde o Senhor levar, né? E terça-feira estaremos fazendo o portal Ondas Cariocas, ali para a cidade de Maricá, de grande penetração, das 18 às 19. Na Folha Carioca, nós estaremos fazendo o estudo da Epístola de 1 Pedro. Já no portal Folhas de Maricá, nós estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo. Quarta-feira, né? Essa semana, sim, a gente vai estar falando sobre dando continuidade ao estudo de Filipenses. Sexta-feira, às 15 horas, estaremos de novo no portal Folhas Carioca falando sobre 1 Pedro. E domingo, se assim o Senhor permitir, as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre duas parábolas. Ela, muitas das vezes, né, ela fica no mesmo capítulo, que é a parábola do construtor da torre e do rei, né, do rei que sai à guerra, do rei guerreiro, que se encontra em Lucas 14, 28 em diante. Então nós vamos dividir, vamos falar agora nessa parte da manhã, né? Para o que nós chamamos de culto da manhã. Na verdade, nossa programação é digital, então é mais para uma separação. Então nós vamos estar falando agora do construtor da torre e depois nós vamos estar falando do rei guerreiro. É a mesma parábola? Bem dizer mas há ensinamentos diferentes. Então, nós interpretamos, somos duas parábolas. Queria começar a ler, né, o serviço de Cristo exige abnegação. Está aqui na minha Bíblia, naqueles caput, né? A parábola começa em Lucas 14, 28 em diante, mas eu queria que vocês tivessem noção do contexto. Então, vou estar lendo com vocês Lucas 14, 25. Olha que coisa interessante. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier a mim, após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Uma interrogação. Para não suceder que, tendo lançado o alicerce, não a podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. E a outra parábola que nós vamos aparentemente ler junto, mas a gente vai dividir, que é: E qual rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se tem 10.000 homens para enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envie-lhe embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não se renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se você observar, são parábolas simples, mas com uma grande penetração, né? Uma grande penetração de conhecimento. Por quê? Grandes multidões o acompanhavam. E esta é hoje a grande questão, né? Uma igreja cheia ou uma igreja viva. Porque Jesus, ele não se importava com as multidões, no sentido, veja bem,
É óbvio que o sonho de Deus, o propósito de Deus, que Deus queria que todos se convertessem, né? Porque Deus ama todos, ama o pecador, ama todos. Ocorre que isso não acontece, todos nós sabemos. Quando eu falo que ele não se importa, é no sentido não do amor dele, é no sentido que ele não se vislumbra com grande multidão. Dentro dessa multidão, muitos estavam ali por interesse. Aqui interessante, porque tinha uma visão, ele combatia isso toda vez, a visão, né, do Cristo rei material, da espada, queria tirar os judeus do jugo do romano, queria trazer os judeus a uma ascensão. E aí vem um Cristo, entre aspas, né, para os padrões dele, fraco, né, que em vez de darem o império terreno, manda amar a todos. Um Cristo que manda dar a outra face. Então, como eu disse, fraco para esses padrões, mas maravilhoso e um Cristo poderoso pelo amor de Deus. Então, meus irmãos, quando nós vemos isso, nós temos que ver, né? Ele vai falando para a grande multidão o seguinte: olha, vocês podem estar aqui, mas para ser meu discípulo, e hoje nós temos que entender que Deus quer que nós sejamos discípulos e não membros de igreja, não religiosos, ele vai falar: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filho, irmão, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, entendi. Então tem que ser aquela ovelha negra da família, aquela pessoa que não participa de nada. É isso? Claro que não. Aborrecer no sentido, quando as pessoas, muitas das vezes, até hoje existe, né? Principalmente no povo asiático, né? Até povo islâmico também. Na África, muitas culturas ainda, que uma vez a religião da família é esta, você não pode. Então você tem realmente essa noção, né, de, de ter, né, essa questão. Então, meus irmãos, nós temos que ter a noção que quando eu enfrento a Cristo, muitas das vezes eu tomo, às vezes, posições até de pessoas que eu amo, mas eu tenho que agradar a Deus. Então não tem nada a ver com essa questão de você ser o insuportável, tentar ser o santarrão. Significa que, infelizmente, se as pessoas não aceitarem o Cristo que você serve, você tem que ficar com Cristo. Mas eu creio na conciliação, eu creio que o Senhor é um Deus bom na intercessão. Mas ele vai falando sobre isso, e aborrecer sua própria vida, porque nós abrimos mão de muitas coisas para servir. Nós abrimos mão de muitas coisas para adorar, nós abrimos mão de muitas coisas para ser fiel a Deus. O Evangelho ele tem um preço. E quando ele vai falando sobre isso, ele vai falando mais, 27, antes de entrar na parábola propriamente dito. Se você não tomar a sua cruz e vir após mim, não poderá ser meu discípulo. Então, ou seja, ele vai falando sobre isso, ele vai falando, olha, a cruz, o que seria essa cruz? Um carro? Não, a sua própria carne. Se você não sabe carregar aquilo que mais te fere na vida, vencer os seus desejos, vencer aquilo que você quer, né? Você de maneira nenhuma poderá ser meu discípulo, ou seja, o peso do evangelho. E aí ele entra na parábola. Pois qual de vós pretende construir uma torre se não senta primeiro para calcular? Então, ou seja, servir a Cristo é ter planejamentos espirituais. Não é qualquer coisa. Você tem que se planejar. Aqui, como falo nas parábolas, ele escolheu circunstâncias da época. E estas circunstâncias da época eram um fazendeiro. E ter torre como fazendeiro era algo que ostentava, valorizava a propriedade. Não era qualquer fazendeiro que tinha sua torre. Então, ele trabalha com exemplos da época. Então, ele vai mostrando que quando não tem, né, o planejamento, né, para que suceda que, tendo lançado a cesse, não podendo acabar, todos que verem zombe dele. Ou seja, eu saio de uma circunstância, um fazendeiro rico, que estava com uma questão ali de ascensão, ele já era rico, ele já tinha posse, mas teria ainda uma elevação melhor ainda da sua propriedade e vira escárnio. Às vezes a gente fala, mas hoje ainda tem inveja, mas eu acho que é difícil alguém olhar para uma casa, né? Construindo uma casa, a pessoa for lá
começou a construir, não teve dinheiro. Os comentários hoje da sociedade moderna seriam, poxa, infelizmente não acabou, tá difícil as coisas. Mas, então, dando continuidade, né, nós temos que ter essa noção que esta pessoa, né, é aquela que, de alguma forma, ela tinha essa viés de ascensão. Então, meus irmãos, a nossa vida espiritual, primeiro, você não faz favor quando você aceita Jesus. Você não está fazendo uma bondade com Deus, pelo contrário, é o contrário. É um ato unilateral da graça de Deus para a tua vida. É o amor de Deus que te alcançou. Ainda que nós tenhamos linguagens humanas, linguagens que normais, carnais, né? E essas linguagens usem de plataformas para como aceitei Jesus. É lógico que no mundo da linguagem não há problema nenhum. A grande questão que quem nos aceitou foi Deus. Quem gerou em nós um ato de amor e de redenção foi o Senhor. Então, ser cristão não é de qualquer jeito. Construir uma vida cristã não é de qualquer jeito. Se você for realmente tentar ir para a igreja de qualquer jeito, ou seja, aceitar a Cristo por emoções, aceitar a Cristo por interesse, aceitar a Cristo para conquistar alguma coisa, sem que seja realmente uma visão de mundo, você não vai concluir. E você vai ser escarnecido, né? Porque há um preço. Tem que entender que essa parábola é o serviço de Cristo e a abnegação. Jesus estava falando isso sobre o preço do discipulado. Existe um preço a ser pago. Se você observar a oratória, né? Quem trabalha com vendas, você sabe que você vai num livre convencimento e muitas das vezes, mesmo você sendo uma empresa ética, você não vai apresentar os problemas da sua empresa, você vai apresentar todo o florido para que aquela pessoa, quando a concluir o objeto que você está vendendo, ela venha ver que dentre todos você é o melhor. Não significa que você é isento. O evangelho, muitas das vezes, ele foge disso. Porque o verdadeiro evangelho quer apresentar, sim, as dificuldades, as lutas. Então, poxa, como que você quer me convencer, né, de aceitar um Cristo que você já está me falando que vai vir lutas, que vai vir provações? Mas o evangelho não é algo normal. Ele não é da esfera da ordem humana, é da esfera da ordem espiritual. Ele é o poder de Deus que convence. Não é o tom de voz. Às vezes você está vendo uma pessoa pregar, ele prega muito calmo, não gosta. Ele prega gritando, não gosta. Ele tem erro de português. Ele fala muito perfeito. As pessoas, sempre vai ter alguém que se identifica. Deus, ele é sábio. Tem irmãos nossos que tem um nível cultural mais baixo, mas as pessoas gostam da simplicidade, se identificam com ele. Tem pessoas, irmãos nossos, que têm um nível cultural maior, outras pessoas se identificam, outras são mais espirituais, outras são mais calmas. Mas o que convence o homem do pecado, da justiça, né, da iniquidade, da justiça e do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Então, qualquer que seja a decisão do aceite de Jesus, foi o poder de Deus que gerou na tua vida. E Jesus, ele vai falar, olha, tem um preço, né? Se vier após mim, tem que aborrecer pai, mãe, tem que tomar sua cruz e me ver, tem que aborrecer sua própria vida. Então, é semelhante a uma torre. Não adianta querer só vir. Não adianta você querer, ter um evangelho de status. O evangelho é muito sério. Mas isso não é desanimador. É simplesmente para você ver que quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem também que ter da mesma forma de construir, de adquirir uma propriedade, de esforçar algum tipo de empreendimento, você vai ter. Quando você está construindo algo, você tem o quê? Planos, você tem propósitos, você tem meta, você tem disciplina. Se você está comprando algo, você economiza. Ou seja, você sabe onde vai chegar. Na vida espiritual também é assim. Você passa por muitas lutas, muitas provações, mas você crê que o seu Redentor vive, e ele há de se levantar. Você crê que o Senhor há de ressuscitar entre os mortos. Você crê que você não está sozinho, porque Deus está te ouvindo. Então, a mesma coisa somos nós. Que tenhamos esta vida única, que tenhamos essa vida, em Cristo, em Deus, em Jesus. Que você use dessa sabedoria, né? Esse homem começou a construir, mas começou a construir e não pôde acabar. Construa a tua vida espiritual
sobre a graça e a obediência do Senhor. Construa a sua vida espiritual sobre a bondade de Deus, construa a sua vida espiritual sobre a lealdade, sobre as leituras bíblicas, sobre a oração. Não construa a sua vida espiritual olhando o erro do outro, não construa a sua vida espiritual, sabe, na carne, não construa a sua vida espiritual no pecado, porque com certeza você não vai prosperar. Que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração, que o Senhor te alcance, e nós vamos estar na mesma esfera, na segunda parte, pregando, né, a parábola do construtor da torre e do rei, que são para guerrear, rei guerreiro, tem várias coisas, que é o versículo 31 ao 33. Que Deus fale melhor ao teu coração. Quero orar com você. Senhor, obrigado por cada palavra falada. Não é palavra de homem, é palavra do Senhor. Visita cada vida, Senhor. E com o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a comunhão do teu Espírito esteja sobre a nossa vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até a mensagem da noite. Amém.